Antes de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia, eu queria deixar aqui um testemunho daquilo que Deus fez há alguns dias atrás. Essa igreja foi testemunha de um problema que aconteceu comigo no mês de novembro ou dezembro do ano passado. Deus colocou na minha mão uma rádio e nós transformamos essa rádio numa rádio 100% evangélica. Até aí, tudo bem. Passados alguns meses, nós construímos uma pirâmide de prejuízos incalculáveis. E eu me perguntei a Deus por que aquilo aconteceu comigo. E Deus ficou em silêncio por muito tempo, e eu fiquei sem entender por que aquilo veio para minha mão, e eu não consegui resolver. Por que Deus colocou aquilo na minha mão? Qual era o objetivo de Deus colocar aquilo na minha mão, se naquele momento eu estava sem a rádio e com uma dívida enorme? E aos poucos eu fui percebendo que sem a rádio eu não teria conhecido vocês. Eu não teria conhecido o pastor Paulo, eu não teria conhecido alguns irmãos, alguns amigos, e sem a rádio eu não teria tido mais uma experiência com Deus. E a experiência que eu tive com Deus é que um dia eu sentei para calcular o débito, a dívida daquela rádio, e somava-se 46 mil reais. E aí Deus me convidou para orar, e eu orei a Deus e disse: Deus, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. E como desde criança, Deus, eu nunca duvidei do Teu poder, eu vou continuar sem duvidar. Eu vou viver a minha vida normalmente. Quando as pessoas chegarem para mim e dizer: olha, meus pêsames pela dívida da rádio, eu vou dizer: fica tranquilo que Deus está agindo, porque eu acredito, Deus, que Tu irás resolver. Para finalizar, Deus usou uma pessoa que não me permitiu tirar R$1 do bolso e quitou os 46 mil reais daquela rádio, e hoje o projeto Vitória para Cristo, a minha pessoa, não deve mais R$1 sequer àquela rádio. Você pode aplaudir a Deus pelo que Deus faz e vai continuar fazendo em nossas vidas para a glória de Deus. Eu não poderia de forma alguma deixar de falar isso aqui para vocês, porque vocês acompanharam todo o processo. E eu não estou dizendo isso aqui para os irmãos disserem que eu sou bom, que eu sou ruim, não. Eu estou dizendo isso aqui para dizer a você, meu irmão, que Jesus faz. Não existe problema impossível para Deus. O Deus que fazia antigamente continua fazendo hoje. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, nessa noite eu irei falar aqui sobre o seguinte tema: guarda o que tens. O que tens guardado? E para falar sobre este tema, nós temos que analisar um pouco do capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. É quando nós vemos a igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia. E quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, nós vemos versículos bem conhecidos que dizem assim: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Você lembra dos versículos que dizem assim: mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome, mas guardastes a minha palavra, perseverastes até o fim. São versículos assim que tem a ver com a igreja de Filadélfia. Uma igreja que, quando fala de pouca força, não quer dizer que era uma igreja fraca espiritualmente falando, mas era uma igreja que era de um povo resumido, um povo perseguido, mas
mas um povo missionário, que não largava o evangelho de Cristo por nada, um povo que não trocava o evangelho por nada, vivia pelo amor, pela vontade de ministrar o evangelho em todas as regiões. Essa era a igreja de Filadélfia. Mas nós vemos no versículo de número 11, que acontecem duas coisas interessantes que nós deveremos prestar atenção. A primeira é uma palavra de esperança para a igreja de Filadélfia. Eis que cedo vem. Um aviso que toda a igreja do Senhor Jesus sabe. Jesus está voltando. Todos nós sabemos, inclusive católicos e evangélicos, que Jesus está voltando, que em breve Jesus virá, que em breve acontecerá o arrebatamento da igreja. Em Mateus capítulo 24, se nós formos ler, quando se fala da grande tribulação, nós vamos ver coisas que já está acontecendo nos dias de hoje. A única coisa que não aconteceu é o cumprimento da palavra que diz: estarão dois num campo, um vai sumir, o outro vai ficar. Estarão dois num quarto, um vai sumir, o outro vai ficar. O que comprova que a cada dia que passa, a volta do Senhor Jesus se aproxima. E eu estava há 15 dias atrás, aqui nesta igreja, junto com um coral de câmara, lá do alto da mina. Estávamos aqui com aquelas crianças que Deus fez uma obra maravilhosa na vida delas. Gravamos com elas aqui no final do culto. E aquelas crianças, elas não sabiam que em menos de 24 horas elas estariam sofrendo, porque algumas delas ficariam sem uma casa. O local onde elas ensaiaram estaria sendo derrubado por causa de um temporal. E o que isso quer dizer com a pregação desta noite? É que nós não sabemos o dia de amanhã. É que nós não sabemos se vamos dormir e se acordaremos bem. Nós não sabemos se ainda esta noite Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Ou melhor, nós não sabemos sequer, chegará às 9 horas e nós poderemos ir para nossas casas. A volta do Senhor está próxima. E por que o Senhor nos dá uma alertação à igreja de Filadélfia? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você sabe por quê? Porque embora nós sejamos geração eleita para morar no céu, embora nós estejamos na casa do Senhor para aprender o que é certo e o que é errado, nós estamos sujeitos a perder a salvação. Independente da nossa vida, independente de você estar na igreja todos os cultos, com a Bíblia debaixo do braço, cartão de membro no bolso, você está sujeito a não ter a salvação. É por isso que aí veio o aviso: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a coroa é dada a quem ganhou algo, a quem ganhou uma coroação, a quem ganhou um reinado. E quando nós olhamos para as outras cartas, as outras igrejas da Ásia, nós percebemos uma dificuldade muito grande nas igrejas. E eu estudei, procurei saber por que João escreveu sobre as 7 igrejas da Ásia. E eu descobri que as 7 igrejas da Ásia, elas foram escritas para que nós possamos entender a situação das igrejas naqueles dias e olharmos a situação das nossas igrejas nos dias de hoje. Quem somos? Qual a igreja que nós representamos? E quando eu falo de igreja, eu não falo de templo,
Este é o Templo Batista Memorial. Nós somos a igreja. E quem somos nós como igreja? Quem somos no dia a dia? E aí, eu precisei olhar referências das igrejas, além da igreja de Filadélfia. E a igreja de Éfeso, ela foi a igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela foi a igreja que sofria perseguição. A igreja de Pérgamo foi a igreja que precisava se arrepender. A igreja de Tiátira era a igreja que tinha uma falsa profetisa. A igreja de Sardes era a igreja que tinha adormecido. A igreja de Laodiceia, ela era a igreja com a fé morna. E a igreja de Filadélfia, a igreja que tinha sofrido pacientemente. O que me chama a atenção é que de todas estas igrejas, apenas uma não teve condenação: a igreja de Filadélfia. Porque mesmo sendo reduzida, mesmo não tendo quantidade, mas tendo qualidade, era uma igreja que estava pronta, preparada para fazer o ide do Senhor Jesus, aonde quer que for e para o que quer que seja. Estamos nós, como igreja do Senhor Jesus, preparados para o ide? Estamos nós preparados para fazer a vontade de Deus todos os dias das nossas vidas? E aí, eu vim chamar a nossa atenção, porque quando o Evangelho foi descrito, quando João Batista quis dizer que nós devemos guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa, nós temos que saber o que nós devemos guardar, não como cristãos apenas, mas como seres humanos. Qual é o nosso objetivo para alcançar a vida eterna? O que eu quero dizer com isso é que de nada serve se você passar 70, 80, 90 anos dentro de uma igreja e você não viver corretamente como Cristo nos ensinou a andar. Porque nós estamos aqui para aprender cada dia mais, mas o nosso alvo principal é o céu. Nós estamos aqui porque nós queremos morar no céu de glória. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus está voltando, que a qualquer momento a trombeta soará. E ai de nós se não estivermos preparados para morar na glória. Então, o que nós devemos guardar como homens e mulheres? Qual é o nosso principal objetivo? E eu quero ir para o primeiro ponto nesta noite, que diz o que nós devemos guardar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 119 e o versículo 11. Um versículo muito conhecido. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segredo de uma vida de vitória é quando nós escondemos a palavra de Deus em nossos corações. Mas o interessante é que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e não prestamos atenção num detalhe. Por que esconder? Ninguém esconde o que não presta. Todos nós escondemos algo valioso em nossas vidas. É necessário que você feche a porta de sua casa e esconda o seu carro na garagem, para que o ladrão não roube. É necessário, ninguém vai sair de um banco com o dinheiro na mão, mostrando para todo mundo, esconde no bolso. Tudo que é valioso, nós escondemos. E tudo que nós escondemos é porque é nosso. E eu não quero que ninguém ache. Eu não quero que ninguém tome. Existe uma diferença muito grande em ouvir, aprender
e falar de quem ouve, aprende e guarda no seu coração. Nós vemos hoje, nos dias atuais, igrejas que estão passando por dificuldades, escândalos, dificuldades terríveis. E nós vemos homens que muitas vezes, para nós era uma referência, estão caindo no adultério, no roubo, no erro, nisso ou naquilo. O que explica isso? São pessoas que ouviram, aprenderam, mas não esconderam a palavra em seu coração. A palavra, ela não só vem como um aprendizado. A palavra, ela vem como uma semente que deve ser plantada em seu coração. Quando nós decidimos não pecar, é porque a palavra que está guardada em nossos corações diz que nós não devemos fazer aquilo porque é errado, porque o Senhor não está satisfeito com o pecado que eu cometo. Foi isso que eu aprendi e foi isso que eu guardei. Davi, ele foi um dos homens na Bíblia que mais me chamou a atenção, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas uma das coisas que nós vemos em Davi é a sinceridade no seu falar, é a sinceridade no seu viver, porque muitas das vezes nós queremos viver da forma que queremos e ainda tentamos enganar a Deus. Deixa eu dar um conselho para todos vocês: a Deus ninguém engana. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe porque você veio aqui nesta noite. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você procura. Deus sabe aquilo que você acha que ninguém sabe. Deus sabe, porque Ele é soberano. Então, se você chegar aqui nessa noite, ouvir a palavra de Deus, anotar os versículos e não esconder a palavra no seu coração, nada você fez, porque nada adianta o homem falar o que não vive, falar o que não faz. Precisamos estar atentos a viver aquilo que pregamos, a viver aquilo que nós vemos. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós temos um Deus que cura. Então, se nós temos um Deus que cura, se eu acredito que Deus cura, eu oro para Deus me curar. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, se Deus é o Deus do impossível, Ele pode mudar o rumo da minha história. Ele pode curar uma doença incurável. Ele pode fazer o possível acontecer, porque o nosso Deus é soberano. Foi isso que aprendi e é isso que eu vivo. Isso é interessantíssimo. Falamos de amor, mas não temos o amor. Falamos de fé, mas não temos fé. Falamos de perseverança. Muitas das vezes a gente está andando e um irmão chega e diz: irmão, ore por mim. E a palavra já sai automática da nossa boca: tenha fé, irmão, Jesus vai fazer o milagre acontecer na tua vida. É automático. Mas se acontece conosco, nós não estamos preparados para passar pela prova. A palavra que nós conhecemos, ela tem que estar plantada aqui dentro, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que faz de nós felizes, mesmo em meio à prova, porque é a palavra que nos ensina que Cristo está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dar um glória a Deus onde você estiver? O que nós devemos guardar? Segundo ponto, devemos guardar a obediência. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do versículo de número 7 ao versículo de número 15. Devemos guardar a obediência.
A situação em que Elias se encontrava era de seca, dificuldade, provação. Elias pediu uma resposta a Deus. Qual foi a resposta de Deus para Elias? Vai a Sarepta, porque lá tu vais encontrar uma viúva que vai cuidar de você. Na hora, Elias, primeiro sinal, obediência. Quem obedece a Deus não indaga. Quem obedece a Deus não murmura. Quem obedece a Deus faz o ide dele sem perguntar por quê. Se Deus mandou, fica tranquilo, porque Ele vai se responsabilizar. Pode ser difícil como for, mas se é Deus que está mandando, não te preocupa, meu querido, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Elias nem sabia quem era a viúva. Eu acho até que ele pensou que era uma viúva rica. O marido morreu, deve ter deixado algum dinheirinho. Ela vai cuidar de mim, Deus mandou ir para lá, eu vou. Chega lá, a mulher está numa situação pior que a dele. Aí ele diz assim, traz uma água, aproveita, traz logo um pão, viu? Porque eu estou com fome, vou comer. Aí a mulher vai e diz a realidade. Olha, meu senhor, o negócio é o seguinte: o comer que eu tenho aqui só dá para eu comer, meu filho, e a gente morre. O melhor sinal para que Elias naquele momento murmurasse a Deus. Espera aí, senhor, o senhor está de brincadeira? Eu estou numa prova, o senhor manda eu vir para a casa de uma viúva, a viúva não tem nada também? Se Deus mandou, algo vai ter que acontecer. Se Deus mandou, algo vai acontecer. Se é difícil, mas Deus está mandando, o milagre vai acontecer, queira o diabo ou não. Aí Elias não indagou. Faça o seguinte: vá lá, prepare o pão, prepare a água, traga para mim comer, e depois você come com seus filhos, porque assim diz o Senhor: da farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija também não. Fica tranquila, porque Deus vai cumprir. E a mulher desobedeceu? Não, ela não desobedeceu. Ela levantou-se e foi fazer segundo a vontade do profeta. E você sabe o resto da história, né? Deus fez um milagre, e não só trouxe azeite para aquela mulher, como para os seus filhos ela ainda emprestou, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito, tem uma vontade. A única coisa que nós, como igreja do Senhor, devemos fazer é obedecer a sua vontade. É por isso que hoje, meus irmãos, não é fácil estar dentro da igreja, porque ninguém quer esconder a palavra, e obedecer, que é bom, nada. É muito mais fácil viver de todo jeito. É muito mais fácil, que isso nos entristece muito, ver que as pessoas têm paciência de ficar dentro de uma boate uma noite inteira, bebendo, festejando, se prostituindo, mas não consegue passar 2 horas dentro de um culto. E quando passa 15 minutos a mais de 2 horas, a perna começa a tremer, a mão começa a suar. E por que é que o culto não termina logo? Porque nós, muitas das vezes, viemos para a igreja como um protocolo a ser cumprido todos os domingos. Hoje é dia de culto, eu vou para a igreja, mas nós não viemos aqui porque hoje é domingo. Nós viemos aqui porque a presença de Deus se faz presente neste lugar. E o Deus que está aqui nesta noite, Ele opera sinais, maravilhas, prodígios, cura, batiza, liberta, transforma. É melhor estar aqui do que no hospital. É melhor estar aqui do que estar na balada. É melhor estar aqui do que estar no mundo. Porque aqui é onde os nossos problemas são resolvidos. E quem resolve o nosso problema é o médico do
dos médicos, é o juiz dos juízes, é o dono do ouro, o dono da prata, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aplauda esse Deus. Obedecer é um fator crucial para quem não quer perder a sua coroa. Obedeça ao seu pastor, obedeça à sua igreja, obedeça ao que a palavra do Senhor lhe diz, porque nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui com o objetivo de pregar o evangelho a toda criatura. Se eu sou cristão, entenda isso, se eu sou cristão, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que fazer a diferença. Não existe lugar neste mundo, nem neste Brasil, que um crente coloque o pé e não faça a diferença, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nada neste mundo é maior do que o poder de Deus. A diferença quem faz somos nós. Aonde nós chegamos, nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós. Está vendo ali? Ali é um homem de Deus. Está vendo ali? É uma mulher de Deus. E não é por causa da roupa que ela veste, não é por causa do jeito que ela fala, não é por causa daquilo que ela prega, não. É porque o povo vê Deus em você. É porque o povo vê que você é diferente do mundo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. O que devemos guardar? A confiança. Salmos de número 56, versículo de número 4. O que devemos guardar? A palavra, a obediência, a confiança. Salmo 56, versículo 4 diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Quem falou isso aqui não foi só Davi, foi o rei Davi. Quem escreveu isso aqui foi um homem que tinha patente, foi um homem que tinha poder aqui na terra, era um homem que tinha um reinado, mas era um homem que não deixava com que as suas patentes tirassem o poder de Deus da sua vida. O que nós vemos em Davi é um ato de confiança em Deus desde a sua infância. Davi matou um leão, matou um urso, derrubou um gigante chamado Golias. Se ele não confiasse no poder de Deus, nada disso teria acontecido. Aí o que é que eu quero dizer com isso, meu irmão? Se Deus te prometer fazer de você um grande homem, você só vai ser se você confiar que Deus pode fazer. Se Deus prometeu que vai curar aquela doença incurável, Deus só vai curar se você acreditar que Deus vai curar. Não é porque Deus disse que vai fazer, que você vai cruzar os seus braços e esperar que a promessa seja cumprida. Existe uma coisa que nós devemos fazer, e é bem simples: a nossa parte. Davi, independente da sua posição social, a sua confiança estava alicerçada em Deus. Eu posso ter o que tiver, eu posso ser o que for, mas o meu Deus é o único em quem eu posso confiar. Quando a nossa fé está alicerçada em Deus, dificilmente andamos tristes. Dificilmente.
Porque quando a nossa fé está alicerçada em Deus, pode acabar a comida lá dentro de casa. Quando a nossa fé está alicerçada em Deus, o emprego pode ir embora. Ninguém entende, principalmente o mundo. Quando a nossa fé está alicerçada em Deus, sua vizinhança olha para você como um coitado, mas quando olha para você, vê você rindo e não entende porque é que aquela pessoa é tão feliz no meio de uma prova. Quando confiamos em Deus, nada vai nos entristecer. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas, que o pão não vai faltar na mesa, que a necessidade não vai fazer você parar, porque Deus não prova além das nossas forças, e Ele só prova quem Ele ama. Então não tem problema, pode vir o que vier, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a prova, eu confio no meu Deus, porque o meu Deus, Ele fez 3 homens andarem numa fornalha de fogo. O meu Deus pegou um homem que foi jogado na cova dos leões, e enquanto todos achavam que ele seria comido pelos leões, ele estava dormindo junto com os leões. Esse é o meu Deus. Sabe por que eu confio em Deus? Porque no meio de uma tempestade, como foi lido aqui nesta noite, o barco rodava de um lado para o outro, mas Jesus estava dormindo dentro de um barco. E quando os discípulos se desesperaram, quando os discípulos disseram: Senhor, salva-nos, senão nós vamos perecer, Ele se levantou do barco, olhou para os discípulos e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Por que a falta de confiança? Fica tranquilo, se o barco roda de um lado para o outro, não se preocupa. Senhor, mas o barco vai afundar. Não te preocupa, porque se o barco afundar, você anda em cima das águas, mas você não vai naufragar, porque Deus é fiel. Esse é o nosso Deus, magnífico, soberano, eterno, poderoso, bondoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quem sabe disso, irmãos, vai andar de cara baixa para ninguém? Não anda não, porque sabe que Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Jó era rico, tinha tudo, pastor Paulo. Veio um vendaval, acabou com a família de Jó, destruiu tudo que Jó tinha. Só sobrou uma pessoa do lado dele, a mulher. E o diabo ainda foi tão ruim, tão safado, que usou a mulher de Jó. Sabe de uma coisa? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó sabia em quem ele confiava. Jó sabia que o cativeiro dele lá na frente ia virar. Olha, eu não sei como vai acontecer, mas você é louca. Você falou contra o meu Deus, aceitou o bem com prazer. Para viver com Deus com dinheiro é bom demais. Viver com Deus com emprego bom é uma maravilha. Viver com Deus quando tem dinheiro no bolso, casa própria, quando está tudo rodando ao nosso favor, é lindo. Quero ver servir a Deus na prova. Quero ver servir a Deus quando o vento chega ao contrário e você vira para um lado e o vento tenta te derrubar de tudo que é jeito. Eu quero ver servir a Deus assim. E Jó estava nessa situação, no meio de uma prova. Mas ele disse: eu aceitei o bem com prazer. Vou deixar de aceitar o mal? De jeito nenhum. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus mesmo tomou. Pode cair por terra, Satanás, mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós confiamos no nosso Deus. E só mais uma coisinha, meu irmão: você não morre enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na sua vida. Antes do livro de Jó se acabar, capítulo 42 de Jó: e Deus virou o cativeiro de Jó e deu tudo que ele tinha em dobro, porque ele percebeu
perseverou até o fim e confiou nas potentes mãos do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus ao qual nós devemos confiar. O que devemos guardar? Quarto e último ponto: devemos guardar a renúncia. A renúncia. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5. E havia entre os fariseus homens entendidos da lei, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha o cara. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Reconheceu logo o poder de Jesus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Até aí, ele disse tudo direitinho. Ele disse quem era Jesus no pé. Tu és filho de Deus, tudo que tu fazes é perfeito, as tuas obras indicam que tu és chamado para fazer milagres e que tu fazes milagres. Até aí tudo bem. Mas ele disse: por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: quando pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitos fariseus, incluindo Nicodemos, reconheciam o poder de Jesus. Embora fossem fariseus, eles reconheciam que era impossível um paralítico se levantar, um morto ressuscitar, uma tempestade se acalmar, se aquele homem não for filho de Deus. É impossível. Mas eles não se rendiam ao poder de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da posição social. Eles eram fariseus. E o que é que eu aprendo com isso? É que não adianta conhecer as Escrituras, não adianta reconhecer que Jesus Cristo salva, batiza, liberta, transforma e leva o homem para o céu. Não adianta ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não renunciar a minha vida de pecado para ter uma nova vida com Cristo. O que tens guardado aí? Eu guardei a renúncia. Eu renunciei àquilo que me afastava de Cristo para andar feliz com Ele. O que tu tens guardado? Eu renunciei um emprego que não era da vontade de Deus para viver feliz com Cristo. Eu renunciei uma faculdade para fazer missões. E quando eu falo disso, eu tenho um testemunho vivo, bem próximo a mim. Uma jovem chamada Lohane Collins. E quando eu falo Collins, as pessoas já imaginam quem é. Ela é filha de um deputado, filha de uma vereadora, que tem um talento grandioso, profissionalmente falando. Mas essa menina sentiu de Deus que ia ser missionária. E ela disse: eu quero ser missionária. Ela foi para o CTMDT, Centro de Treinamento do Diante do Trono. Passou ali 8 meses. E os pais, e eu acompanhando essa ida dela para lá, não viam a hora dela voltar para casa. Quando ela voltou, ela chamou o pai, chamou a mãe, sentou na sala e disse: pai, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. E o que é, minha filha?
eu quero ir para o Nepal. Eu vou fazer missões no Nepal. Porque tem crianças ali no Nepal, pai, que estão sendo abusadas sexualmente. Tem crianças no Nepal que não tem pai nem mãe. Pai, eu tenho tudo isso. Mãe, eu tenho tudo isso. E vocês têm condições de me mandar para lá. Eu me lembro que o pastor disse: minha filha, eu estou me sentindo Abraão, mandando minha filha para o matadouro. Triste. E aí, numa conversa nossa, eu disse: pastor, é muito bom a gente falar de missões, né, pastor? Mas quando chega a hora da gente fazer, que vem para a pele da gente, o negócio estreita. E ele não queria deixar de jeito nenhum. Pai vai mandar uma filha de 18 anos para o Nepal. É difícil demais para mim. Ela tem faculdade, tem tudo na mão. Por que ela não fica? A menina é irredutível. Eu vou para o Nepal. Deus colocou no meu coração que eu vou ser missionária. Eu vou. E tem mais, viu, pai? Eu estou orando. Deus vai fazer o senhor pagar a minha passagem e de mais 3 missionários que vão comigo. Eles pronto, agora endoidou tudo. Mas a menina orou. E eu disse: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Já imaginou se tua filha chamasse você e a missionária para dizer assim: eu estou grávida? Mas ela chamou para dizer que quer fazer missões, quer ir para o Nepal. Deixa ela ir, pastor. Entendeu? E quando ela for, eu faço o quê? Canta aquele hino: se Cristo comigo vai, eu irei. Deixa ela ir. Deus não está com ela? Ela não está renunciando? Vamos mandar. Lohane foi para o Nepal. E a alegria de Lohane hoje é mandar vídeos que eu fico rindo em casa quando chegam os vídeos lá na minha caixa de e-mail. E ela diz assim: olha, vocês não sabem o que eu fiz hoje. Eu andei 5 horas a pé, subi uma montanha, Filipe do céu. Pensa numa montanha. E quando a gente chegou lá em cima, deu uma ventania, derrubou uma árvore, a casa da outra mulher caiu lá do lado. Eu digo: sangue de Cristo tem poder. Lá eu não passava 2 dias. E ela está lá se alegrando com a missão dela. Qual é a sua missão? Para que Deus lhe chamou? Foi para cantar? Então canta. Foi para pregar? Então prega. Foi para orar? Então ora. Foi para amar? Então ame. Qual é a dispensação de Deus para a sua vida? É para fazer a diferença, meu irmão? Então faça a diferença. Renuncie o mundo, porque de nada serve se nós vivermos neste mundo e não guardarmos o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Renúncia. É por isso, amigos não evangélicos, afastados, que é necessário entregar a vida a Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando nós dizemos isso, nós renunciamos o mundo que vivemos, e a partir de hoje eu quero ter uma nova vida com Cristo. É assim que acontece, é assim que Deus faz. E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa: quem guarda a palavra, quem guarda a obediência, quem guarda a confiança, quem guarda a renúncia, ainda tem uma recompensa. Já imaginou? Você guarda tudo direitinho, viu, meu filho? Faz a minha vontade aí na terra, que eu tenho uma recompensa para você. Lembra do que eu falei no início da mensagem? Mesmo tendo pouca força, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas se elas perseverassem até o fim, como perseveraram, tiveram uma recompensa. Volta lá para Apocalipse para a gente encerrar. Capítulo de número 3, versículo de número 12. Olha o que diz a mensagem do Senhor: ao que vencer
eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, ao qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A recompensa para quem guarda essas coisas é ter o nome escrito no livro da vida. A recompensa para quem guarda coisas boas é se tornar uma coluna. E quando nós falamos de coluna, nós sabemos que coluna sustenta prédio, coluna sustenta casa, coluna sustenta edifícios, mas colunas também podem ser quebradas. Mas só para garantir que a coluna não será quebrada, está escrito aqui: vocês serão colunas do santuário de Deus, e no santuário de Deus ninguém derruba a coluna, porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. É por isso que nós estamos aqui. Lembremos, meus irmãos, a partir de hoje, desde ontem, que nós estamos aqui porque nós estamos concorrendo a uma vaga nos céus, onde tem um coral de glória esperando por todos nós, onde lá nós iremos cantar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, onde não existirá dor, onde não existirá prova, onde não existirá dificuldades, porque Deus tem preparado para o seu povo coisas novas, boas e maravilhosas. Nada se compara ao que Deus tem preparado para a sua igreja. Não há dinheiro, não há riqueza, não há saúde, não há nada aqui nessa terra que se compare ao que Deus tem preparado para a sua igreja. E por último, no versículo 13, a palavra encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça, Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça, prepare-se, porque se você estiver de qualquer jeito, você vai ficar. Quem tem ouvidos, ouça, entregue a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem tem ouvidos, ouça, é melhor guardar do que perder a salvação. E que Deus continue nos abençoando debaixo de suas potentes mãos, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite.